Se você chegou até esse vídeo é porque ainda em 2024 você vem tentando utilizar o Instagram como uma ferramenta de venda e talvez não esteja obtendo os melhores resultados. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu vou te mostrar 5 pontos importantes que você precisa dar atenção para conseguir ter melhores resultados, mais vendas, mais clientes, utilizando o Instagram como uma ferramenta, como um meio para atingir esses resultados. Bom, eu sou Cynthia Schenkel, seja muito bem-vindo a esse canal e vamos começar então falando sobre os 5 pontos importantes de atenção aí para o seu Instagram. E claro que esse vídeo, estou falando aqui para 2024 porque muitas coisas mudaram desde que essa rede social foi criada, e que nós começamos realmente a utilizar para fomentar os nossos negócios. Então são pontos que alguns você já pode ter escutado, mas eu quero te pedir plena atenção sobre alguns detalhes que eu vou falar em cada um desses pontos. Então vamos começar sobre como que deve estar a organização da sua casa, do seu Instagram, do seu perfil, porque de nada adianta você pensar em estratégias para vender se você não organizou antecipadamente essa estrutura, que é a estrutura do seu negócio, seu posicionamento ali no Instagram. Então é muito importante que você tenha essa atenção. Pare agora mesmo esse vídeo. Se você está olhando pelo computador, ou pelo celular, pegue o seu perfil e olhe. Você compraria o que você vende? Ou está claro o que você vende? Quem é o seu público? Quem você quer atrair? E esse é um grande erro que as pessoas cometem. Elas não deixam claro com quem elas querem falar, para quem são as soluções delas e muito menos o que realmente elas estão se propondo a vender ali. Muitas vezes está confuso, tem muitas informações, tem horas que parece que é para um público, outros momentos é para outras pessoas, clientes, e perfis de públicos interessantes muito diferentes, muito distantes, e isso gera muitos ruídos na sua comunicação. Então o primeiro ponto é com quem você quer falar e o que você vende, como você ajuda essas pessoas, tirando um pouco o foco do produto, do serviço, de forma que a gente olha muito míope, e pensando na solução, na transformação que esse produto ou esse serviço gera nas pessoas. Então, quando eu falo que eu vendo consultorias de marketing, eu estou tendo um olhar muito míope, muito genérico para aquilo. Quando eu falo que eu vendo consultorias que auxiliam as empresas a venderem mais, a alcançarem os públicos ideais para o negócio dela, eu trago para uma visão mais específica de resolução de problema com a minha solução. Então isso é muito importante que seja claro qual é o resultado que você está propondo, seja com o seu produto ou serviço, para as pessoas que chegam até o seu perfil. Porque esse com certeza vai ser o primeiro ponto importante quando você está atraindo pessoas para o seu perfil. Então, primeiro é organizar a casa. A sua bio tem que ser estratégica. Você precisa ter uma imagem, na sua foto do perfil, seja a sua foto ou o seu logo, que esteja nítida, claro, que passe realmente uma boa impressão para quem está chegando ali. E, obviamente, todo o contexto, que a gente vai falar ainda mais pra frente sobre conteúdo, sobre os destaques que você coloca, isso também são muito relevantes nesse momento que as pessoas estão chegando no seu perfil. E claro, você vai ter que sempre fazer movimentos, para que novas pessoas estejam sempre chegando, encontrando seu negócio ali pelo Instagram, Então aí também entram ações de que você distribua essa informação ou impulsione ou gere conteúdos que tenham um alcance maior para chegar a novas pessoas também. O segundo ponto, então, é óbvio a produção de conteúdo. O seu conteúdo precisa ser estratégico, ele precisa conduzir o seu cliente para uma jornada de compra. E a gente já vai falar isso mais pra frente. Mas quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente tem que entender que estamos dentro de uma rede social, uma rede de relacionamentos, onde as pessoas estão buscando essa socialização entre as pessoas que estão ali. Então, se você só faz conteúdo de venda, você não busca essa interação, essa relação com as pessoas que começaram a te seguir.
Então, o conteúdo de venda ele é muito importante, aquele conteúdo que você apresenta a sua solução. Olha, eu trabalho com consultoria que ajuda empresas a venderem mais, alcançarem mais clientes. E, obviamente, esse conteúdo ele é muito importante de ter no seu perfil, mas ele não pode ser o único conteúdo, porque eu também preciso trazer informações que mostre para a pessoa que o meu produto ele é uma solução para um problema que possivelmente ela tem e às vezes ela nem sabe que ela tem aquele problema. Então eu preciso estimular isso também para que ela realmente desperte a atenção para aquela informação, ou ela sabe que tem o problema, mas ela ainda não sabe que existe uma solução ou que a minha solução é a melhor para aquele problema que ela está enfrentando, e eu preciso trabalhar esses conteúdos que vão, obviamente, gerar um desejo dela entender um pouco mais, dela conhecer, dela querer comprar o meu serviço. Então, principalmente quando a gente fala de serviço, que a gente precisa gerar confiança, a gente precisa trabalhar muito essa estratégia de conseguir ter um conteúdo que fale ali, que conecte com as dores, com os desejos do público que a gente está querendo alcançar. E trazendo esse segundo passo, a partir do momento que eu gero um conteúdo, trago uma informação, que eu resolvo parte daquela solução ou que eu entregue uma informação que vai fazer ela despertar, contratar algo que resolva todo aquele problema, eu trago ela por essa jornada de despertar, de gerar desejo sobre a minha solução, porque aquilo realmente pode auxiliar ela numa dor, numa dificuldade ou até mesmo a realizar algo que ela deseja. Então o conteúdo ele precisa atrair as pessoas, chamar a atenção. Ao mesmo tempo a gente pode trabalhar conteúdos de inspiração que mostre para ela que ela tem a possibilidade de resolver realmente aquela solução, de que ela não precisa estar passando por aquele problema, enfrentando aquele desafio, tem como ser resolvido isso. Eu preciso criar conteúdos de relacionamento que façam ela se conectar comigo também, porque muitas vezes a gente está buscando também se identificar com as pessoas para contratar uma solução. E quando a gente mostra os nossos valores, o porquê que a gente construiu aquela empresa, aquele negócio e também a nossa preocupação de entregar algo diferenciado para ela, vai despertar novamente aquele desejo, aquela vontade da pessoa se conectar com a gente. Porque muitas vezes a gente está aí na internet com diversas pessoas que resolvem os mesmos problemas. Vamos pegar um exemplo aqui de uma consultora de marketing. Ela, teoricamente, resolveu o mesmo problema de vendas, de atrair o público certo, de comunicar produtos da marca. Mas por que eu escolho a consultora A ou a consultora B? Tem questões relacionadas a eu me identificar com ela ou como que ela me mostrou que ela pode me auxiliar. Então, por isso que trabalhar essa questão do conteúdo que trabalha em várias pontas de relacionamento, de conexão, de inspiração e de vendas é tão importante nesse processo aqui da criação de conteúdo no Instagram. E aí a gente vai pro terceiro ponto, que é a questão de gerar relacionamento também pelos stories, né? A gente falou sobre o conteúdo, isso tá muito mais do conteúdo que vai ali pro feed, mas a gente não pode esquecer que o conteúdo dos stories é o que mais gera conexão e que a gente também pode utilizar para gerar desejo, para vender, né? Utilizando, obviamente, de narrativas, de histórias que vão se conectar com aqueles desafios ou aqueles desejos que a nossa audiência tem, né? Então, os stories são esse espaço para a gente construir histórias, como o próprio nome diz, histórias que contam sobre a nossa marca, que contam sobre os nossos valores, mas que também tragam essas questões que são conectadas com as dores, com os desejos e que a gente possa conduzir por um caminho de transformação, por algo que ela perceba que tem como chegar a um determinado resultado, resolver aquele problema, alcançar determinados objetivos ali a partir dessa nossa construção que a gente pode fazer através dos nossos stories. E se você tem essa dificuldade de como mostrar os bastidores do seu trabalho, do seu dia a dia, ou acha até que a sua rotina não é interessante para ser compartilhada, eu quero indicar um livro aqui, que é esse livro, O Mostre Seu Trabalho. Esse livro aqui, ele traz 10 maneiras de compartilhar sua criatividade ser descoberto. Ele é um livro que foi feito principalmente trazendo o conceito disso para os artistas, né? Que o artista, ele acaba apresentando a sua solução lá no final e ele não mostra como isso é construído. E quando a gente mostra a construção, o bastidor, a gente gera valor, percepção de valor antes mesmo de colocar aquele produto à venda. Então, quando você compartilha o seu processo, mostra o seu processo de criação, o seu processo de estruturação do seu produto, do seu serviço, como que ele acontece nos bastidores,
você começa a criar essas conexões e, como eu disse antes, fazendo com que as pessoas tenham um desejo antecipado, uma antecipação, uma curiosidade para saber como que é esse produto lá na ponta, ou como que seria se eu estivesse acessando esse serviço, essa consultoria. Eu me coloco no processo de sentir aquilo, né? Fazer parte desse processo. Então eu crio muito mais conexão e gera então essa percepção, esse desejo para estar fazendo parte desse processo. O quarto ponto então é cuidar da sua imagem pessoal e visual do seu conteúdo. Então, quando você é uma profissional que está divulgando o seu serviço, a sua imagem ela é extremamente relevante, a sua marca pessoal. Então você precisa ter cuidado em relação às fotos que você posta, a imagem que você está apresentando ali, porque tudo isso vai comunicar algo sobre a sua marca, sobre a sua imagem e como você quer ser vista, como você quer ser percebida. Como uma pessoa que gera realmente valor, que tem credibilidade, que tem autoridade, tem vários elementos que precisam ser alinhados, seja na sua imagem, na sua maquiagem, no seu cabelo, que isso auxiliam nesse processo de você aumentar essa percepção por parte da sua audiência, para ela consiga realmente te ver de acordo com aqueles pontos que você quer transmitir. E além disso, além da imagem, né, todo o visual do seu perfil também. Então você já deve ter visto aquela máxima, né, aquela frase que você só tem uma única chance de causar uma boa primeira impressão, ou de que as pessoas compram o belo, elas gostam do belo, do bonito. Então isso é sim importante e não quer dizer que é só isso, mas esse é um ponto muito relevante de você dar atenção também. Se você olha hoje para o seu Instagram, você está contente? Você tem uma identidade visual definida, com cores, com fontes que se repetem, porque a repetição também auxilia muito no processo de fixação da nossa marca. Então elas se repetem, elas estão alinhadas com o que você quer passar, com os desejos que você quer gerar, as sensações que você quer gerar na outra pessoa para que ela realmente queira comprar de você. Então é muito importante que você alinhe também esse ponto da estética do seu perfil. Estou dizendo que você precisa contratar um designer, mas talvez você precise estudar sobre isso, ler mais, utilizar, comprar ferramentas que te auxiliem nesse processo para você entregar um conteúdo visualmente mais atrativo também. E aí a gente vai para o nosso quinto ponto, que é conduzir o seguidor por uma jornada de compra. Esse aqui talvez seja o mais relevante a partir do momento que você alinhou todos esses pontos anteriores, né? Porque não adianta eu ter tudo isso acontecendo, esses 4 pontos anteriores, se eu não levar a pessoa para um processo de compra, né? Uma jornada de compra. Então entenda que o Instagram ela é uma ferramenta que é meio, né? Ela está dentro do nosso processo comercial. Então, eu vou fomentar para que as pessoas cheguem até meu perfil, para atrair pessoas novas, vou gerar conteúdos para despertar o desejo, mas eu preciso conduzir até o momento da compra. E como que a gente conduz? Motivando o cliente a tomar ações. As chamadas CTA, né? Chamada de ação. Então, aqui a gente precisa, no nosso conteúdo e nos nossos stories também, estimular com que as pessoas cliquem, comentem, reajam, para que assim a gente possa também conduzir uma negociação no direct, chamar essas pessoas para o WhatsApp, para que elas cliquem no seu link da bio e façam alguma compra. E lembre-se, quem mais oferta, mais vende também. Então, se você não está estimulando isso, só está gerando conteúdo de valor e não está estimulando que as pessoas deem um próximo passo, elas não vão dar, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento no próprio conteúdo de estimular. Você gostou? Comente aqui que eu vou te mandar algum material extra. Ou clica lá no link da bio, se inscreve para participar de algum evento gratuito, ou tem um material gratuito para disponibilizar para você, e aí você começa a pegar esses contatos e conversar com essas pessoas também, porque se elas demonstraram interesse, muito provável elas têm desejo, elas querem resolver aquele problema, só que precisa realmente estimular para que ela faça aquilo naquele momento. Então, assim como se ela comenta no seu post, se ela te chama no direct, ali você vai conduzir também esse processo de negociação, de entender mais sobre o problema dela, de apresentar a sua solução, né, para aquela pessoa que está ali buscando essa conexão com você, buscando entender um pouco mais. Então, esses seriam 5 pontos para você prestar atenção, olhar e aplicar no seu perfil para ter melhores resultados.
Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, se inscreva no nosso canal para receber os nossos conteúdos das terças-feiras aqui e também compartilhe com outras empreendedoras que precisam dar atenção a esses 5 pontos aí para também ter melhores resultados utilizando essa ferramenta tão poderosa que é o Instagram. Até os próximos vídeos, tchau, tchau!